O que existia antes do Big Bang? Essa pergunta sempre foi um desafio para os cientistas, mas agora parece que eles encontraram a resposta. No entanto, isso deixou os cientistas surpresos, pois Brian Cox revelou que algo aterrorizante existia antes do Big Bang. A ideia é que o universo estava, de certa forma, presente, frio, vazio e se expandindo extremamente rápido. Essa expansão diminuiu e parou, e a energia que estava impulsionando essa expansão foi liberada no espaço, aquecendo-o e formando todas as partículas das quais somos feitos. E isso é o que chamamos de Big Bang. Então, o que existia antes do Big Bang? Por que isso deixou os cientistas aterrorizados? É exatamente isso que veremos nesse vídeo, então fique ligado para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Essa teoria tem uma extensão chamada inflação eterna, que sugere que a inflação essencialmente continua para sempre, parando apenas em pequenos pontos. Imagine o tecido do universo, o espaço-tempo, se esticando, e depois desacelerando e parando em pequenas áreas, e cada uma dessas áreas é basicamente um Big Bang e um universo, sendo o nosso um deles. Assim, você acaba com uma imagem de um universo fractal infinito, com um número infinito de Big Bangs, e isso é chamado de multiverso inflacionário. No vasto cosmos, a ideia de nada absoluto parece mais teórica do que real. Mesmo que toda a energia fosse removida do universo, ele não estaria verdadeiramente vazio. Atualmente, o universo está cheio de matéria, radiação, antimatéria, neutrinos, matéria escura e energia escura. Mesmo sem energia, o universo ainda cria novas formas de energia. Esse fenômeno nos confunde. Parece que o universo não entende nosso conceito de vazio completo. Se removêssemos toda a energia, deixando um vazio, poderíamos esperar que o universo chegasse ao zero absoluto, sem partículas. No entanto, não é o caso. Mesmo em um universo vazio, sua expansão ainda produziria radiação. Isso se estende muito para o futuro, ou até mesmo para o tempo anterior ao Big Bang quente. O universo, ao que parece, nunca se torna verdadeiramente vazio. Diante de tudo isso, é plausível que o universo tenha se originado do nada? Podemos ter certeza de que algo sempre persiste, mesmo que partículas, antipartículas, fótons e quantas sejam removidos, o espaço vazio permanece. Se nos afastarmos de qualquer fonte de massa ou energia, limparmos o espaço de campos elétricos, magnéticos e gravitacionais externos e impedirmos a entrada de fótons ou ondas gravitacionais, ainda existirá um tipo de vazio físico nesse espaço. Os campos quânticos permanecem, e as constantes fundamentais e as leis da física permanecem. Há um valor inerente, finito, positivo e não nulo de energia de ponto zero nesse espaço. Isso representa a aproximação mais próxima de nada dentro do nosso universo. Embora você possa imaginar um estado ainda mais semelhante ao nada, ele carece de realidade física. Nenhum experimento pode replicar tal condição. Seguindo os princípios científicos, reconhecemos que algo sempre existe, pois o verdadeiro nada não pode coexistir no nosso universo. Ainda assim, a questão do porquê permanece sem resposta pela ciência. Atualmente, nosso universo está longe de estar vazio. Ele está repleto de estrelas, gás, poeira, galáxias, quasares, raios cósmicos e radiação, tanto da luz das estrelas quanto dos remanescentes do Big Bang. Com ferramentas de observação aprimoradas, podemos potencialmente detectar sinais adicionais que antecipamos estar presentes. Isso inclui ondas gravitacionais geradas por qualquer massa que se mova através de um campo gravitacional em mudança, os sinais misteriosos dos constituintes da matéria escura e uma perspectiva mais ampla sobre buracos negros, tanto ativos quanto dormentes. Além daqueles que emitem mais radiação, tudo o que observamos ocorre em um universo que não é estático, mas que está continuamente mudando. Do ponto de vista físico, é intrigante compreender a evolução do nosso universo em uma escala grandiosa. O tecido do nosso universo, conhecido como espaço-tempo, está se expandindo. Isso implica que, se você posicionar 2 pontos distantes em seu espaço-tempo, a distância adequada entre esses 2 pontos,
o tempo que a luz leva para atravessá-los e o comprimento de onda da luz que viaja de um ponto ao outro aumentam com o tempo. O universo não está apenas ficando maior, também está ficando mais frio à medida que se expande. À medida que a luz se estende para comprimentos de onda mais longos, ela se move em direção a energias mais baixas e temperaturas mais frias. O universo era mais quente no passado e ficará ainda mais frio no futuro. Durante esse processo, objetos com massa ou energia no universo se atraem, formando aglomerados e criando uma vasta rede cósmica. Se de alguma forma você removesse tudo, toda a matéria, toda a radiação, cada pedaço de energia, o que restaria? Essencialmente, você teria o próprio espaço vazio, ainda em expansão, ainda governado pelas leis da física e ainda influenciado pelos campos quânticos que preenchem o universo. Essa é a aproximação física mais próxima do verdadeiro nada, mas ainda assim segue princípios físicos específicos. Para um físico, nessa realidade, remover qualquer outra coisa criaria um estado irrealista que não mais refletiria o cosmos que habitamos. Isso sugere que a energia escura, como a entendemos atualmente, ainda estaria presente nesse universo hipotético desprovido de matéria. Em essência, se cada campo quântico no universo fosse ajustado ao seu estado de energia mais baixo, chegaríamos à energia de ponto zero do espaço, onde nenhuma energia adicional poderia ser extraída para trabalho mecânico. Em um universo contendo energia escura, uma constante cosmológica ou a energia de ponto zero dos campos quânticos, é plausível que a energia de ponto zero não seja realmente zero. À medida que o universo continua a se expandir e esfriar, chegará um momento no futuro distante em que a radiação se tornará o componente dominante, superando outras formas de matéria e radiação, deixando a energia escura como a principal influência. No entanto, também há um período na história do universo, não no futuro, mas no passado distante, quando algo além da matéria e da radiação teve domínio. Durante a inflação cósmica anterior ao Big Bang quente, nosso universo passou por uma expansão extremamente rápida e constante. Em vez de ser dominado por matéria e radiação, o cosmos era controlado pela energia do campo inflacionário, semelhante à energia escura de hoje, mas muito mais potente e se expandindo a uma velocidade significativamente maior. Se a inflação eterna for precisa, mas o tempo for finito, de onde poderia ter vindo o universo? Deve ter havido um começo, certo? Para abordar essa questão de maneira completa, vamos desvendar 3 conceitos comumente confundidos e discutir cada um individualmente. O Big Bang quente em relação ao nosso universo, a teoria da inflação cósmica ou cosmológica e seu papel em preceder e preparar o Big Bang, e a questão de um início ou origem definitiva para o nosso universo, e por que tanto a inflação quanto o conceito original do Big Bang podem não oferecer uma solução satisfatória para essa questão. No início do século XX, uma síntese significativa ocorreu quando 4 informações-chave se uniram. Uma descoberta de Alexander Friedman na relatividade geral de Einstein mostrou que um universo preenchido uniformemente com qualquer forma de matéria e energia não pode permanecer estático, mas deve se expandir ou contrair. A taxa dessa expansão ou contração depende da densidade total de energia do espaço. O trabalho observacional de Henrietta Leavitt estabeleceu uma conexão entre o período de brilho e escuridão das estrelas variáveis e seu brilho inerente, conhecido como a relação período-luminosidade. As observações de Vesto Slipher, medindo o deslocamento da luz, seja deslocada para o vermelho ou para o azul, da perspectiva do nosso sistema solar em nebulosas espirais e elípticas, que mais tarde foram identificadas como galáxias, indicaram que essas galáxias estavam se afastando de nós a velocidades incrivelmente altas. Edwin Hubble, ao lado de Milton Humason, identificou tipos semelhantes de estrelas variáveis às identificadas por Henrietta Leavitt, em nebulosas espirais e elípticas. Isso permitiu que eles medissem as distâncias até essas galáxias e confirmassem que elas estavam além da nossa. Essas descobertas, combinadas com outros dados, levaram ao conceito de expansão do universo. Se o universo se expande, isso sugere que, com o tempo, o próprio espaço se estica, fazendo com que a matéria dentro dele se torne menos densa. À medida que o espaço se expande, a radiação, como as ondas de luz, não apenas se torna menos concentrada, mas também se estende, resultando no resfriamento do universo. Se retrocedermos no tempo, o oposto ocorreria com a matéria e a radiação no universo. Em tempos anteriores,
Quando o universo era mais jovem, ele era mais denso e mais quente. Se retrocedermos ainda mais, toda a matéria e radiação teriam sido comprimidas em um espaço menor, aumentando a densidade do universo. A luz, que se estendeu devido à expansão cósmica, quando voltamos no tempo, teria um comprimento de onda mais curto, resultando em temperaturas mais altas. Se você imaginar retroceder o máximo que a física permite, você chegaria a um estado singular, onde toda a matéria e radiação existiam em um único ponto de densidade e temperatura infinitas. A ideia inicial da teoria do Big Bang resultou na formação de 5 expectativas-chave sobre as condições quentes e densas do universo primitivo. Essas previsões se tornaram a base da teoria do Big Bang. O universo deveria demonstrar expansão, como indicado por uma relação de distância com o deslocamento para o vermelho entre objetos extragalácticos. Inicialmente, o universo deveria ter sido relativamente uniforme, com estruturas como estrelas, galáxias e aglomerados de galáxias se formando e evoluindo gradualmente ao longo do tempo. No passado, o universo era mais quente, impedindo a formação de átomos neutros estáveis. Essa previsão levou à descoberta da radiação cósmica de fundo, que é observável hoje. Nos estágios iniciais do universo, quando ele era extremamente quente, os núcleos atômicos não podiam se formar de maneira estável. Isso levou à criação de elementos leves, como hidrogênio, hélio, lítio e seus isótopos. O universo era tão quente que os neutrinos desempenhavam um papel significativo. Recentemente, essa previsão foi confirmada, indicando que os neutrinos cósmicos devem ter efeitos detectáveis tanto na estrutura em larga escala quanto na radiação residual do Big Bang. Com fortes evidências observacionais apoiando essas previsões, a teoria do Big Bang se manteve inquestionável como a principal explicação para o universo primitivo desde a década de 1960, coincidindo com a descoberta da radiação cósmica de fundo. À medida que as evidências apoiando a teoria do Big Bang quente cresceram nas décadas de 1960 e 1970, surgiram certos desafios que o Big Bang sozinho não conseguia resolver. Várias observações contradiziam a ideia de que o universo se originou de um estado singular de temperaturas e densidades incrivelmente altas. 3 desses desafios se destacam. Primeiramente, há o problema do horizonte. Quando observamos direções diferentes, o universo parece possuir temperaturas e densidades uniformes em todo o lugar. No entanto, desde o início do Big Bang quente, essas regiões nunca tiveram a oportunidade de se comunicar, trocar informações ou alcançar equilíbrio térmico umas com as outras. Isso levanta a questão: como elas evoluíram para exibir temperaturas e condições uniformes em toda parte? Em seguida, considere a questão da planicidade. Em um universo que está se expandindo, há uma batalha contínua entre a expansão inicial, que empurra as coisas para longe, e as forças gravitacionais, que tentam puxar tudo de volta. Notavelmente em nosso universo, essas forças opostas parecem estar perfeitamente equilibradas, resultando em um universo espacialmente plano. Surge a pergunta: por que nosso universo surgiu com essas características particulares? Avançando, encontramos o dilema dos monopólios ou relíquias antigas. Se o universo passou por temperaturas e condições de energia extremas em seus estágios iniciais, por que não observamos nenhum remanescente exótico, como neutrinos destros e monopólios magnéticos? Teoricamente, essas partículas deveriam ser detectáveis e ainda estarem presentes hoje. Em vez de simplesmente aceitar essas condições como o modo pelo qual o universo surgiu, o que contraria o método científico, os cientistas estão buscando um mecanismo que estabeleça e organize essas condições iniciais. Alan Guth apresentou uma solução para esses mistérios cosmológicos em 1980 com um artigo inovador. Ele sugeriu que uma fase inicial de expansão rápida e contínua, na qual a energia do universo não estava distribuída entre partículas de matéria e radiação, mas era uma parte intrínseca do próprio espaço por meio de um campo ou outro mecanismo, poderia resolver todos os 3 problemas relacionados ao horizonte. A uniformidade de temperatura e densidade em todo o universo é atribuída à interconectividade passada de tudo. Essa conexão foi estendida durante a fase inicial de expansão chamada inflação, resultando nas condições atuais observadas para o problema da planicidade. A inflação expandiu tanto o universo que, independentemente de seu estado inicial, a parte visível agora parece uniformemente plana. Quanto ao problema dos monopólios,
A ausência de remanescentes antigos é explicada pela inflação, impedindo o universo de atingir energias ou temperaturas extremamente altas. A inflação não apenas explica esses fenômenos, mas também apresenta uma alternativa convincente ao modelo padrão do Big Bang quente. Além disso, uma questão adicional foi abordada para demonstrar como um universo inicial uniforme e isotrópico poderia ser restaurado após a inflação. Tornou-se evidente que a inflação poderia atuar como um mecanismo quântico para semear o universo com imperfeições iniciais ou as origens da estrutura cósmica, levando finalmente às formações complexas que vemos hoje. Na década de 1980, a teoria da inflação fez previsões precisas e testáveis sobre o início da estrutura cósmica que deveriam ser detectáveis tanto na radiação cósmica de fundo quanto no layout em grande escala do universo. Essas previsões, elaboradas há décadas, foram validadas por observações que vão desde a década de 1990 até os dias atuais, abrangendo um espectro quase, embora não totalmente, invariável em escala de imperfeições, variações de densidade e temperatura, irregularidades de densidade que são totalmente adiabáticas e não isocurvaturas em essência, flutuações em escalas maiores do que um sinal que viaja à velocidade da luz em um universo em expansão poderia gerar, e um limite máximo de temperatura para o universo durante o Big Bang quente, notavelmente menor que a escala de Planck. Como a inflação envolve uma expansão rápida do espaço em vez de culminar em uma singularidade, como no modelo original do Big Bang, ela apresenta uma descrição alternativa do começo. Em vez de o tempo e o espaço surgirem gradualmente de um único estado, a inflação propõe uma rápida expansão levando ao Big Bang. Isso levanta uma questão fundamental sobre o verdadeiro começo do universo, se tal noção faz sentido dentro do contexto do Big Bang quente. Sem a inflação, poderíamos retroceder e alcançar um estado singular em que o tamanho do universo se aproximaria de zero em um tempo finito. No entanto, a inflação complica esse cenário. Seu crescimento exponencial torna difícil rastrear até o tamanho de uma singularidade, já que alcançar um estado em que o universo tivesse tamanho zero exigiria uma quantidade infinita de tempo devido à natureza exponencial da inflação. Para adicionar a complexidade, as evidências observáveis da inflação, como as flutuações quânticas deixando impressões em nosso universo visível, correspondem apenas aos últimos 10 elevado à potência de 32 segundos antes de a inflação levar ao Big Bang quente. Se esperávamos adiar o início de um evento grandioso anterior, a inflação destrói essas esperanças. Não há nada observável que nos dê pistas sobre o que, se é que algo, causou a inflação. Um aspecto fascinante da inflação é chamado de inflação eterna. Ao explorar como a inflação funciona, quase qualquer modelo que resolva efetivamente os problemas com o Big Bang original e crie os efeitos quânticos necessários para iniciar o universo com imperfeições, resultará em um cenário em que, embora a inflação termine em certas áreas como a nossa, haverá muitas mais regiões circundantes onde a inflação continua, criando mais espaço que continua a se expandir. Essencialmente, uma vez que a inflação começa, ela apaga qualquer informação sobre o que existia antes, e o estado inflacionário persistirá indefinidamente no futuro. Em alguns momentos, flutuações quânticas semelhantes àquelas que moldam a estrutura do universo causam certas áreas onde a inflação cessa, resultando em um Big Bang quente. No entanto, essas regiões são muito menos numerosas em comparação com aquelas onde a inflação continua indefinidamente. Notavelmente, nenhuma das duas regiões separadas com Big Bangs se sobreporá, pois o universo em expansão as afasta. Apesar de seu apelo, a inflação eterna tem limitações. Ela é eterna apenas no futuro, não no passado. Na verdade, foi demonstrado que o espaço-tempo inflacionário não se estende infinitamente ao passado e deve ter se originado de um estado anterior, não inflacionário e possivelmente singular. A questão da incompletude do tempo passado não pode ser evitada ao considerar alternativas como cosmologias de rebatimento ou cosmologias cíclicas, pois elas enfrentam desafios semelhantes. No entanto, isso não implica necessariamente que o universo se originou de uma singularidade. Embora isso possa ter acontecido, não é uma necessidade estrita. Por exemplo, pode-se imaginar um espaço-tempo que se assemelha ao passado, onde a inflação ocorre, modelando a taxa de expansão do universo através de um fator de escala composto por um exponencial crescente mais uma constante, em vez de apenas um exponencial puro crescente. Em essência, o Big Bang quente, embora seja nosso modelo mais preciso do universo primitivo, não foi seu começo absoluto.
há um limite para o quanto podemos extrapolar a temperatura e densidade de nosso universo preenchido com matéria e radiação. Antes do Big Bang quente, existia um período de inflação cósmica, que deu início e levou ao Big Bang quente. Durante a inflação, o espaço estava saturado de energia, desprovido de matéria e radiação e se expandia exponencialmente. No entanto, a inflação não poderia ter persistido indefinidamente e deve ter surgido de algum estado anterior, não inflacionário. Infelizmente, nosso conhecimento sobre esse estado anterior é limitado, além de sabermos muitas coisas que ele não poderia ter sido. Não vivemos em um universo onde a matéria flutua em um espaço vazio. Vivemos em um universo preenchido por campos de energia que interagem para formar tudo o que vemos. Ao considerar a vastidão do vazio, o interminável nada e a mortalidade, é impressionante como a ideia de nada pode provocar tanto medo. Será que William Shatner, aos 90 anos, embarcou em uma jornada espacial esperando encontrar os mistérios do universo? Apenas para perceber que não havia mistério ou grandiosidade? Ele encontrou apenas a morte, testemunhando um vazio frio, escuro e preto, diferente de qualquer escuridão na Terra. Foi esmagador e envolvente. No entanto, em outro paradoxo do nada, Shatner não estava realmente observando um vazio. Ele estava, na verdade, olhando para um vácuo onde muitas coisas estavam acontecendo que ele não podia ver. A teoria dos campos quânticos é uma das teorias mais precisas da física, conhecida por prever os resultados de muitos experimentos. De acordo com essa teoria, o universo não é feito de matéria flutuando no espaço vazio, mas de campos de energia que permeiam o espaço e interagem, criando tudo o que observamos, inclusive nós mesmos. Alguns físicos descrevem esses campos como fluidos, semelhantes à água em uma piscina, enquanto outros os comparam a uma sala cheia de diferentes níveis de energia, como um campo de calor distribuído. Esses campos estão constantemente em movimento devido às flutuações quânticas, mudanças breves na energia semelhantes a ondulações em uma onda causadas por forças externas que excitam as partículas dentro do campo. Por exemplo, um eletroimã pode causar mudanças em um campo eletromagnético. Mesmo em seu estado mais baixo, conhecido como estado de vácuo, os campos permanecem ativos. Pares de partículas positivas e negativas continuam a tomar energia emprestada do vácuo, aparecendo brevemente e depois desaparecendo, devolvendo a energia. Essas entidades temporárias são chamadas de partículas virtuais. Quando o campo é excitado ou está em um nível de energia mais alto, ele tem ondulações ou ondas que produzem partículas elementares que persistem e interagem umas com as outras, formando o mundo que conhecemos. O tipo de partículas criadas depende do campo. Diferentes partículas de matéria estão associadas a tipos específicos de férmions, como elétrons, quarks up, quarks down e neutrinos, que são componentes fundamentais de todos os átomos. Esses férmions interagem por meio de 3 tipos de campo: o eletromagnetismo envolvendo fótons, a força nuclear forte envolvendo gluons e a força nuclear fraca envolvendo bósons W e Z. Segundo o físico teórico de Cambridge David Tong, sem esses campos de força, as partículas de matéria vagariam sem rumo pelo universo sem interações ou comportamentos interessantes. Há também o campo de Higgs, que Tong compara a melado espalhado por todo o universo. O campo de Higgs dá massa às outras partículas, impedindo-as de se moverem na velocidade da luz, criando uma forma de fricção, enquanto na realidade, diferentes partículas interagem com o campo de Higgs de maneiras variadas. Todos os campos, incluindo os campos de matéria e força, existem em toda parte, mas interagem de maneira diferente. Algumas partículas nesses campos ignoram umas às outras, enquanto outras interagem, levando a reações e estruturas complexas. A colaboração desses campos cobre tudo o que entendemos e observamos, junto com muito do que permanece desconhecido e além de nossa percepção. Curiosamente, a criação de partículas de matéria é uma exceção. Por exemplo, um átomo se forma quando há energia suficiente nos campos de quarks para produzir quarks que não são destruídos por quarks de antimatéria. Embora a razão para isso não seja totalmente compreendida, gluons, que são partículas relacionadas à força forte, se ligam a 2 quarks up e um quark down para formar um próton. Os gluons então conectam prótons com nêutrons para criar um núcleo. Os físicos propõem que o universo visível consiste em remanescentes que sobrevivem à criação e destruição constante de partículas virtuais. No entanto,
as partículas que compõem a matéria escura são uma questão diferente. Embora o universo esteja cheio de partículas virtuais, isso não nega completamente a ideia de nada. Primeiro, há o nada antes do Big Bang, que ainda não entendemos. Além disso, esse nada composto por vastos campos de energia quântica parece produzir matéria e força, levando à criação do nosso mundo. Os físicos ainda não têm certeza do motivo pelo qual algumas partículas elementares persistiram após o Big Bang. Em seu livro A Universe from Nothing, Lawrence Krauss, um físico teórico e cosmologista, argumenta que as evidências contêm a resposta. A natureza inerentemente instável do nada produz partículas elementares. Há também a ideia de que todo o universo pode ser uma grande partícula virtual. A hipótese da gênese do vácuo propõe que o universo começou como uma grande flutuação no nada que o precedeu. Embora isso ainda não tenha sido provado, é um conceito intrigante. No final, tudo, eu, você, o universo inteiro, é apenas um grande monte de nada. Mesmo que você possa imaginar um universo vazio, isso não corresponde à realidade. Seguir as leis da física é o suficiente para descartar a ideia de um universo verdadeiramente vazio. Enquanto houver energia dentro dele, até mesmo a energia de ponto zero do vácuo quântico, sempre haverá algum tipo de radiação que não pode ser eliminada. O universo nunca foi completamente vazio, e enquanto existir energia escura, nunca será. O universo é do jeito que é, e enquanto tentamos compreendê-lo o máximo que podemos, devemos permanecer humildes diante de suas vastas incógnitas. Meu único conselho é abraçar a curiosidade que nos leva a explorar, questionar e desvendar seus mistérios. Então, é isso para este vídeo. Gostaríamos de ouvir suas opiniões sobre isso, então deixe-as nos comentários abaixo e fique atento para mais conteúdos como este.